Eu creio nisso, queridos. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Certa vez eu escutei um testemunho de uma pastora que o marido dela ficou muito doente, muito. E ele não chegou a óbito, mas ele ficou muito, muito doente. E ela teve que, inclusive, se mudar para o hospital. Porque não tinha com quem deixá-lo, não tinha outra pessoa, e ela teve que ir para lá. E ela conta que em um determinado dia, esse versículo ressaltou os olhos dela. Que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes. E ela começou a rodear a cama do marido e falando: Jesus, Jesus, Jesus. Todos os dias ela fazia isso. Certo dia, como não é surpresa para nós, o marido se levantou. Isso é o nome de Jesus, querido. Isso é o poder que há no nome de Jesus. Não há circunstância ruim, não há portas fechadas, não há. Quando você crê nisso, quando você declara isso, as portas se abrem. As circunstâncias se mudam, se transformam. Porque há poder no nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje. O tema da nossa mensagem hoje é conquistando a sua libertação. Eu particularmente gosto muito disso. Sou fruto de libertação e creio na libertação. Um detalhe, querido: libertação é para crente. Libertação é para crente, é para nós. Todos nós precisamos compreender isso. Libertação não é só quando alguém cai possesso ou endemoniado. Não. Nós precisamos ser libertos na nossa mente. Precisamos ser libertos nas nossas emoções. Precisamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, me conserva livre e liberto. Há uma diferença entre você ser livre e ser liberto. Existem pessoas que são libertas, como nós. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: e foi, na versão da minha irmã ali, da Patrícia, é excelente. Está escrito assim, ó: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos subjugamos novamente ao jugo da escravidão. Isso aqui é um fato. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e talvez você esteja pensando assim: caramba, mas olha o que eu estou vivendo. Eu ainda estou aprisionado, eu ainda estou amordaçado, eu ainda estou, seja lá a palavra que você use. Mas o que você está vivendo hoje, preste atenção nisso, não vai mudar a realidade daquilo que Jesus já fez por você. Posso ouvir um amém? Não vai mudar. A realidade do que Jesus já fez por mim é essa aqui, ó: e foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, não se associe novamente ao jugo da escravidão. Obrigado, querido. Isso é um fato. Isso é um fato que as trevas não podem mudar. Isso é um fato que o diabo não pode mudar. Mas a falta de entendimento, a falta de conhecimento nos faz viver como escravos, nos faz viver como mendigos, nos faz viver num cativeiro novamente, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, nós continuamos vivendo como se Colossenses capítulo 2, versículo 14, não existisse na nossa vida. Quero te dar um desafio, querido. Grava esse versículo. Colossenses 2,14, está escrito o seguinte: que Jesus, ele tomou todo o script de dívida que havia sobre mim e sobre você. Ele rasgou essa cédula. Então, meu querido, minha querida, queridão, você que está nos assistindo, deixa eu te dar uma boa notícia: acabaram-se os argumentos do diabo sobre as nossas vidas. Você está aí, querido? Acabaram-se. Sabe, aquela caixa que o diabo tem lá no arquivo dele e que fica todos os dias se lembrando quem você era.
ainda existe com Ele. Mas sabe o que ele se esqueceu? Que você é liberto em Cristo Jesus. Que você é nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender exatamente isso. Eu não vou viver como um escravo. Não vou viver, porque o meu Senhor, Ele pegou o script de dívida, a cédula que existia contra mim no inferno, e Ele rasgou. Ele cravou na cruz. Querido, foi um alto preço. Foi um alto preço. E todos os dias eu preciso me lembrar disso. Todos os dias eu preciso dizer para Deus: Senhor, vale a pena. Mas sabe o que acontece, meu querido, minha querida? João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo muito conhecido já de todos nós, versículo 36. Eu quero te ajudar numa coisa extremamente importante nessa noite. Olha que coisa interessante. A maioria de nós já conhecemos esse versículo. Como é que está escrito? Olha que coisa interessante. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas observa que isso começa com uma, me ajuda aí os professores de português, com uma condição. Não é isso? Se é uma condição. E olha o que eu descobri sobre condição. Condição, parece que é uma condição, ou seja, condição necessária para que se realizar ou não a ação principal. Qual é a ação principal aqui? É a libertação. Essa é a ação principal. Mas aqui, se nós lermos apenas esse versículo, dá a ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para conquistar a libertação. Se o Filho do Homem te libertar, então quer dizer que Ele também pode não me libertar? Não. Vamos ler o versículo, o contexto desse versículo? Vamos lá. João capítulo 8. A partir do versículo 31. Jesus está falando por uma classe específica de judeus. Judeus que se converteram ao cristianismo. Aí Jesus chega para eles a partir do versículo 31 e diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos da semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livre? Respondeu-lhe Jesus. Olha o que Jesus fez, gente. Respondeu-lhe Jesus: Na verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eita! Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí eles argumentaram assim, do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus estava falando para aqueles judeus que, embora acreditaram em Jesus, mas a mente deles ainda estava como se eles fossem escravos. Por isso que Jesus colocou essa condição: olha, se o Filho liberta vocês, vocês são verdadeiramente livres, mas precisa libertar a mente, o entendimento de vocês. Queridos, e só há uma maneira para isso. Primeiro, para você conquistar a sua libertação, você precisa renovar o seu entendimento. Isso é diário. Querido, eu fico impressionado. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Eu dei uma oportunidade a uma moça lá no meu trabalho. Ela era auxiliar de serviços gerais. E eu chamei e falei: olha, vou te promover, quero te promover. Acho que você tem um perfil, eu quero te promover.
Chamei ela, dei as instruções para ela, conseguimos promover a menina. Saiu de auxiliar de serviços gerais para auxiliar administrativo. É uma diferença. Tanto de comportamento, como de execução da função. E teve um dia que eu fiquei observando ela, e aquilo fiquei chocado, no comportamento. Embora ela esteja exercendo a função de auxiliar administrativo, mas o comportamento ainda é de auxiliar de serviços gerais. A mente ainda não entendeu. Eu falei para ela: ô amiga, a ficha ainda não caiu. Não é discriminação, queridos, mas hoje ela exerce uma função diferente da que ela exercia. Então ela tem que ter uma postura diferente. O próprio cargo exige isso dela. E nós ficamos conversando sobre isso. A pastora Joana falou acho que ela já falou até aqui também, não, foi no nosso discipulado, que hoje ela é empresária, que as pessoas a tratam diferente, mas a ficha precisa cair, precisa assentar dentro da gente, que nós não somos mais escravos. Jesus nos libertou. Mas porque a ficha ainda não caiu, porque ainda não assentou dentro de mim, aí sabe o que acontece? Eu volto a ter comportamentos de escravo, eu volto a ter pensamentos de escravo. Ah, não, isso não é para mim não, misericórdia. Para manter a sua libertação viva, renove o seu entendimento. Romanos 12, 1 e 2, também muito conhecido por todos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? O quê? Sua mente está no seu corpo? Sim ou não? Sua mente está aí, está no seu corpo. Seus pensamentos estão aí. Você precisa apresentar a sua mente a Deus. Mas olha que interessante, é um sacrifício. Paulo disse assim, ó: como um sacrifício agradável a Deus. Sabe por que é um sacrifício? Porque nos custa, querido, e não é hoje, é todos os dias. Todos os dias. Senhor, guarda os meus pensamentos. A minha oração tem sido o seguinte: Senhor, que os teus pensamentos possam invadir os meus, suplantar os meus pensamentos. Porque a Bíblia diz, querido, que Deus é que sabe que pensamentos Ele tem a respeito de mim, e são pensamentos bons, porque Deus não pensa mal a nosso respeito. Mas eu e você. O Tiago, uma vez, o diácono Tiago, filho da pastora Helena, ele usou uma frase interessante uma vez, que hoje em dia nós temos muito mais crentes emocionais do que racionais. E eu estou com ele. Sabe como é que é o crente emocional? Eu e você. Se chove, a gente não vem para a igreja. Se a gente está com problema, a gente não vem para a igreja. Ah, eu não estou sentindo. Hoje o cristianismo é mais de sentir, né? Não, eu não estou sentindo. Não, eu estou sentindo. Não, eu não estou sentindo. Que isso, querido? E onde é que está a cruz na nossa vida? Onde é que está o abrir mão? Por isso que Paulo diz assim, ó: vai ser um sacrifício. Mudar o entendimento. Mas só há uma maneira de você mudar o entendimento: pela palavra de Deus. Não se engane. Revista em quadrinhos não muda entendimento. Novela, nada disso vai mudar teu entendimento. Mas isso aqui, ó, muda todo e qualquer entendimento. Muda o seu entendimento. A proposta de Deus para o povo de Israel foi o seguinte, olha, Êxodo capítulo 3, versículo 8, está escrito, no versículo 7, está escrito assim, ó, que Deus, Ele viu o sofrimento do povo. Deus viu o sofrimento do povo. E Deus resolveu atender o clamor do povo. E está escrito assim, ó: portanto, desci. O próprio Deus desceu. Você percebe que não é uma questão só espiritual? Porque foi o próprio Deus que desceu para ver, para dar a palavra. E no 8 está assim, ó:
Por este motivo, desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos jevezeus, dos heteus também, dos jebuseus também. Essa foi a proposta. E qual é a proposta de Jesus para você? Hoje, qual é a proposta de Jesus para você hoje? Se você não sabe, eu vou te dizer. Se você que está nos assistindo também não sabe, eu vou te dizer. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida plena e abundante. Foi isso a proposta de Jesus, querido. Sem trazer condenação a ninguém, nem muito menos a mim. Mas estamos vivendo essa vida plena e abundante? Estamos? Falta muito, né? Mas por quê? Mas Jesus já fez a proposta. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Uma vida plena e com propósito. A mesma proposta aqui, querido. É a mesma. Mas a nossa resposta é igualzinha a que eles deram lá em Êxodo capítulo 14. No versículo 10, quando a história estava para ser totalmente transformada. A Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 14, no versículo 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Yeshua e declararam a Moisés. Olha só, querido. Olha o que uma mente escrava é capaz de declarar. Queridos, eles já tinham visto várias coisas. Deus já havia mostrado para eles várias coisas, vários milagres. Mas aqui, ó, estava bloqueada. É como está escrito em 1 Coríntios 4,4, que o príncipe desse século cegou o entendimento para que eles não vejam a glória do Evangelho vindo sobre eles. Isso está na Bíblia. O príncipe desse século cega o meu entendimento, cega o nosso entendimento, para que nós não venhamos a enxergar, a ver a luz do Evangelho. Por isso, querido, que para conquistar a libertação, precisa ser todo dia: Senhor, meus pensamentos, Senhor, a minha mente, Senhor, a minha mente. Eu não posso evitar que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho, querido. O que eu quero te dizer com isso? Você não pode evitar os pensamentos. Não lembro quantas, o pastor Marco fala que não sei quantos mil pensamentos você tem um dia. Você não pode evitar isso. Mas, querido, você pode evitar, sabe o quê? Que aquele pensamento fique remoendo dentro de você. Fique remoendo dentro de você. Eu não presto, eu sou abandonado, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem jeito não. Pequei, tá vendo? Sabia que eu ia errar, sabia, não tem jeito. Isso é mente pequena. Aí eles falaram assim, ó. Olha que coisa louca que esse povo fala, gente. Não é louca não, né? Nós também fazemos isso. No versículo, no versículo, eu estou aonde? No 11, né? E reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para que morrêssemos aqui no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizemos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos no Egito em paz. Vou ler de novo. Olha o que esse povo declarou. Não é isso que te dizemos no Egito?
deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios, em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Quem foi que falou isso para eles? Quem foi que falou que eles iam morrer? Quem foi que te falou, querido, que você não vai chegar lá? Quem foi que te disse que você não vai atravessar essa provação, essa situação que você está enfrentando? Quem disse que nós não vamos chegar do outro lado? Lembra lá de Números? O povo chega da ponta do monte, olha para cima e ficam com medo. E eles mesmos declaram: nós somos como gafanhotos diante deles. Misericórdia. Para manter-se livre e liberto, vigie os seus pensamentos. Ore todos os dias, apresente sua mente diante de Deus. Se um pensamento mau vier diante de você, eu gosto muito quando o pastor Marcos fala isso, são apenas pensamentos, querido. Vai passar. São apenas pensamentos, vão passar. Não alimente os maus pensamentos. Não alimente-os. Mantenha-se vivo, mantenha-se liberto. Segunda coisa que você precisa fazer: vigie os seus sentimentos. Primeiro são os seus pensamentos, depois são os seus sentimentos. Esse texto para mim eu passo, repasso, leio, releio, e eu ainda fico com um monte de coisa aqui pensando. Mateus capítulo 15. Gostaria que você abrisse agora. Nós já estamos quase terminando, viu? Mateus capítulo 15. Jesus aqui está vivendo um dilema. Seus discípulos estão com ele. E Jesus senta à mesa para comer e não lava as mãos. Jesus senta à mesa e vai comer, é uma atitude. Estava com fome, ele queria comer. É igual eu e o pastor Marcos, como estamos com fome, nós queremos comer. Acabou. Se vai lavar a mão, se não vai, lava depois. Eu não quero saber, eu quero comer. Falando nisso, pastor Luiz, passei lá no meu point hoje, hein? Aí, Jesus chega no versículo 18 e faz o seguinte. Perdão. No versículo 17, ele fala assim, ó: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado fora. Mas, versículo 18, queridão, mas estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Meu irmão, minha irmã, o que tem saído da sua boca? Marido, esposa, filhos, pais. O que tem saído da sua boca tem vindo do seu coração. Meu Deus! O que tem saído da minha boca, querido, tem vindo do meu coração. E é isso que contamina. É isso que estraga o negócio. Não satisfeito, Jesus continua. No versículo 19 ele fala assim, ó: porque do coração procede. Preste atenção, queridão. Coração procede os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. E aí? São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Julgar uma atitude às vezes é mais fácil.
do que julgar aquilo que está saindo da sua boca. Julgar um comportamento é mais fácil do que ouvir ou pensar naquilo que está saindo dos seus lábios. Uma vez um casal de pastores amigos nossos me ensinou o seguinte: tira os olhos do agressor. Tira os olhos do agressor. Ouça a agressão, o que ele quer te dizer com isso. Sabe por quê, querido? Sai do coração a mágoa, a injúria, a dor, o ódio está no seu coração. Mas lembra, Provérbios 4:23, se eu não estou enganado, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da sua vida. Quer manter-se liberto? Vigie seus pensamentos. Quer manter-se liberto? Guarde o seu coração. Aprenda a guardar o seu coração. Aprenda a colocar o seu coração diante de Deus. Senhor, esquadrinha o meu coração. Querido, isso aqui não quer dizer que você não possa sentir. Pode sim. Você pode sentir raiva, você pode sentir ira, você pode sentir ódio, você pode sentir lá o que for. Mas existe um lugar para você depositar os seus sentimentos, e não é na vida do outro. Sabe que lugar é esse? Se chama altar, se chama cruz. Meus discípulos sabem disso. Entre sentir e o executar tem a cruz, querido. Entre você sentir e você executar o que você está sentindo, você precisa se enquadrar na cruz. Aí sim. Aí você vai se manter-se liberto. Aí você vai entender o que Jesus quis dizer com isso. E foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, não se associeis novamente ao jugo da escravidão. Eu entendo. Eu tinha separado um salmo aqui, mas eu perdi. Eu entendo, queridos, que existem coisas que são maiores do que nós. Entendo de verdade. Sei o que eu estou te falando. Existem coisas que são maiores do que nós. E justamente esse salmo que eu separei, mas perdi agora, não vou lembrar. Está escrito exatamente isso: Senhor, livra-me dos meus inimigos, porque eles são maiores do que eu. E é verdade. Às vezes tem situações na nossa vida, tem sentimentos que eles já estão tão grandes dentro de nós, que quando eles surgem diante de nós, não tem jeito. Você acaba cedendo. Mas eu tenho aprendido, e eu peço a Deus todos os dias isso: Senhor, me ajuda a lutar com as armas espirituais. Me ajuda a lutar com as minhas armas espirituais. A Bíblia diz, querido, isso, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Olha bem, para destruir fortalezas. Libertação é uma questão de entendimento. Libertação é uma questão de se manter vivo todos os dias. Mas para se manter vivo, querido, precisa entender isso. Para se manter vivo, terceiro e último ponto, você precisa aprender a andar na luz. É difícil, de verdade. Para você andar na luz, você tem que concordar com o que a Bíblia diz. Abre para mim, 1 João capítulo 1, versículo 7. As armas, 2 Coríntios 10, 4 é as armas espirituais, tá? Por favor, alguém pode ler para mim? 1 João capítulo 1, versículo 7. 1, 7. Aleluia! Para nos manter vivos e libertos, precisamos aprender a andar na luz. Ah, Jesus, que coisa difícil. Sabe por que é difícil?
Porque tem dentro de nós uma coisa chamada orgulho. Está aí dentro. Se eu contar para ele que eu fiz isso, como ele vai me julgar? Se queremos andar na luz, precisamos trazer alguém para perto de nós. Precisamos adotar alguém como companheiro de jugo, assim como Davi e Jonatas. Precisamos ter aqueles 3 que Jesus tinha, Pedro, Tiago e João, no momento mais difícil. Querido, querida, você e eu, nós não somos maiores do que Jesus. Não somos. Jesus, no momento mais difícil dele, Jesus chamou os 3 e falou o que com eles? Orem comigo, né? Vigiem comigo. Vigiem comigo. Eu estou passando por um momento muito difícil. Eu preciso de vocês aqui comigo, sabe para quê? Para que eu não caia em tentação, para que eu não ceda à tentação. Mas às vezes não, né? Ah, que isso, pastor? Já tenho 20 anos de evangelho. Sei tudo. O orgulho procede à queda, tá, queridão? O orgulho procede à queda. Aprenda a andar na luz. Aprenda a colocar a sua vida na luz. E só há essa maneira. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus e seu Filho nos purifica de todo pecado. Manter-se livre e liberto, querido, exige de mim e de você esse esforço. Conquistar a sua libertação exige de você esses 3 e talvez outros pontos, mas eu quero ressaltar esses 3. Vigie seus pensamentos. Seja disciplinado. Seja disciplinado com os seus pensamentos. Disciplina faz parte do cristianismo. Faz parte. Vigia seus pensamentos. Se você percebe que você está viajando nos seus pensamentos, dê ordem para os seus pensamentos. Isso não glorifica a Deus. Isso não vai me levar a viver hoje como um filho de Deus. Você acha que todos nós, não, eles não lutam mais. Engana-se. Quanto mais tempo passa, querido, mais ferrenha fica a luta. Mas sabe o que Paulo falou no final da sua carreira? Que ele combateu um bom combate. Então é bom. É bom combater essas coisas. Te torna mais uma pessoa mais eficaz, mais firme. Uma pessoa que tem autoridade. Combati o bom combate. É bom o seu combate. Não é ruim. Pegue os seus sentimentos. Melhor dizendo, pare de valorizar os seus sentimentos. Amo cura interior, gosto demais desse negócio de psicologia. Mas querido, eu preciso te dizer isso. Para de valorizar o sentimento. Arruma a casa. Sabe, tá com problema no sentimento. Arruma, procura ajuda, arruma. Mas prossiga. Termo nojento que eu vou usar, né? Mas para de ficar lambendo as suas próprias feridas. Para com isso. Traga a sua vida para a luz. Traga a sua vida para a luz. Eu falo o seguinte, mano, se eu tiver que contar o meu pecado, eu vou contar. O que ele que vai ouvir vai fazer, querido, é com ele Deus. Não se preocupa não. Está aprisionado? Tem alguma área da sua vida que você percebe que está aprisionado? Querido, muitas das vezes, trazer para a luz, abre a chave, abre a porta, abre o teu entendimento. Você faz, meu Deus, mas é exatamente isso.
que o outro vai fazer, cara? Mano, é Ele Deus. Você está debaixo de um princípio. Você está debaixo de um princípio. Andando na luz. Se vai te julgar, se vai te olhar de cara torta, se vai... Mano, deixa Ele Deus. Amém, queridos? Quantos querem ser livres e libertos? Quantos querem manter-se livres e libertos? Percebe? Observa. Não vai embora hoje tipo assim, ai... Mas deixa essa palavra queimar no teu coração. Pega esses tópicos, lê de novo. Senhor, eu quero entender isso. Senhor, eu quero vivenciar isso. Nós precisamos sermos ousados o suficiente para dizer para Deus assim, ó, Senhor, eu quero comprovar o que está escrito na tua palavra. Não é isso que está escrito? Que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, Deus, eu quero comprovar esse negócio. Chega, mano, de nós vivermos, sabe como? De domingo. Culto bênção, nossa, arena foi uma loucura, foi uma bênção. Tá bom, beleza, e na segunda? Cadê o fogo? Mente pequena. A presença de Deus tem que ser intensa todos os dias na nossa vida, querido. Queria falar mais um monte. Vamos ficar de pé. Eu não sei quantos já se perguntaram isso. Por que que você insiste? Uma vez me perguntaram isso. Falaram assim, nem me perguntaram, né? Já me deram a sugestão. Falaram assim, por que tu não desiste? Você está vivendo meio lá, meio cá, pô, vai logo pro mundo. E a minha resposta continua a mesma. Uma hora, querido, Deus brada do céu. E as coisas acontecem. Acabou. Não desista. Não desista. Continue crendo. Continue fazendo. Continue se movimentando. Querido, Deus está nesse lugar. Não é possível que Ele não está vendo o teu sofrimento. Não é possível que Deus resolveu te escolher para Cristo de novo. Jesus já morreu por nós, querido. Jesus já nos libertou. O que nós precisamos agora é nos apropriar, vigiar e prosseguir. Feche seus olhos, querido. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. O teu amor venceu. O teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, cantarei pra você, cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. Nem o medo, o teu amor venceu. Aleluia. O teu amor venceu. Aleluia. E se o dia mal vier sobre mim, cantarei pra você, cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. Não existe medo, querido. Teu amor venceu. O amor venceu. Teu amor venceu. Coloque a mão no seu coração. E se o dia mal vier sobre mim, Põe a mão no seu coração, querido. Cantarei pra você. Comece a orar. Deixa o Espírito Santo ministrar a você agora. Só Ele conhece o seu coração, querido. Só Ele pode esquadrinhar o seu coração nesse momento. Se você percebe que existe algo no seu coração
que você precisa colocar diante dele, faça isso agora. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante do Todo-Poderoso. Uma mágoa, um sentimento. Talvez você esteja tendo uma atitude com alguém devido a um sentimento guardado aí no seu coração. Deixa o Espírito Santo te vasculhar. Ele não vai te matar, querido. Não. Pelo contrário, Ele te ama. Oh, Jesus. Apresentamos ao Senhor, Pai, nossos sentimentos. Senhor, são tantos sentimentos guardados dentro do nosso coração. Sentimento de vingança, sentimento de raiva, de ódio, sentimento de morte. Senhor, são tantos sentimentos. Mas nessa noite, meu Deus, nós decidimos, os nossos olhos se abriram, o nosso entendimento, Senhor, teve luz. Nós colocamos esses sentimentos diante da Tua presença, Senhor. Chega, Senhor. Chega. Chega de sermos escravos dos nossos sentimentos. Chega. Chega. Hoje nós damos um basta nisso. Jesus, eu sei que Tu estás conosco. E todo o script de dívida que havia sobre nós foi cancelado na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós somos livres e libertos. E nós declaramos nesta noite que todo sentimento, aonde houver um sentimento aprisionado, um sentimento nos subjugando, nós colocamos esses sentimentos na cruz, Senhor. Nós não agiremos mais de acordo com esses sentimentos. Não agiremos mais. Nós decidimos colocá-los na cruz. Decidimos crucificá-los. Decidimos abrir mão desses sentimentos. De igual maneira, Senhor, fazemos com os nossos pensamentos. Meu Deus, todo pensamento que tem nos subjugado, todo pensamento que tem nos feito agir, pensar, sentir, ter atitudes erradas, nós colocamos diante do Teu altar nessa noite, Senhor. Colocamos diante do Teu altar. Trazemos a nossa memória, Senhor, o sangue de Jesus. Purifica, Senhor, limpa, Senhor, restaura em nome de Jesus Cristo. Senhor, que os nossos pensamentos agora sejam suplantados pelos pensamentos do Senhor. Pensamentos de paz. Senhor, pensamentos de vitória. Senhor, pensamentos de conquista. Senhor, pensamentos de homens e mulheres vitoriosos em Ti. Pensamento de homens e mulheres que vivem de acordo com a verdade. Homens e mulheres que vivem de acordo com a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, meu Deus, a trazer para a luz, a trazermos para a luz a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que está nas trevas, nós queremos trazer a luz da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos a andar nessa verdade, Senhor. Se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, nós teremos comunhão um com os outros. E o Teu sangue, Jesus, vai nos purificar de todo pecado, Senhor. Todo pecado oculto, todo pecado que tem manipulado o Teu povo, Senhor. Todo pecado que tem manipulado as nossas vidas. Perde a força agora em nome de Jesus Cristo. Perde a força agora. Perde a força em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós nos apropriamos da verdade, Senhor. E agora sim, meu Deus, essa verdade nos torna livres e libertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, querido. Você pode aplaudir ao Teu libertador? Amém.
Ele é teu libertador. Me